louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Canta os louvores ao teu nome. Salmos 66, 1, 2, 4. Nós vamos ter o nosso momento de louvor. Boa noite, igreja. Que Deus possa estar abençoando cada um que entrou aqui essa noite, tá bom? Que Deus abençoe. E agora nós vamos cantar aquela música Galileu. Eu queria chamar as crianças para cantar aqui com a gente, junto aqui com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, pequeninos, pequeninas. E vocês não poderiam ficar sem louvar com a gente, né? Que eu sei que vocês gostam. Então, vamos louvar. Vamos espalhando. Isso. Antes de louvar, eu queria falar aqui para todos, né? Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por todos nós. E que esse louvor, ele fala que deixou sua glória por amor, por amor. Ele é um hino, ele é um louvor bem agitado, gostoso, mas medita na letra, porque é muito profunda. Muitas das vezes nós deixamos passar despercebido a letra da música que está falando para a gente. Então, que Deus possa estar abençoando todos nós essa noite. Amém? Igreja, vamos ficar de pé. Vamos lá. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, pois sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus,
pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos bater palma para o Senhor? Amém. Vou ler aqui um versículo. Aqui para vocês. As crianças continuam, tá bom? Em Isaías 44, 3, 5. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. E vamos louvar? Quando a noite fria cair sobre mim, na, e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu Sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Vamos lá, criança. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Senhor, obrigada por esse momento maravilhoso de estar na sua presença, meu Deus. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Mais um culto das mulheres, Senhor. Agora, Senhor, venho Te entregar, ó Deus, a vida de cada mulher que está aqui, Senhor. A vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Que Tu esteja abençoando, trazendo, Senhor, uma bênção toda especial, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de louvor, ó Deus. Recebe o nosso louvor, ó Deus, recebe a nossa adoração. E eu venho te pedir também, Senhor, pelo restante do culto, ó Pai, pela palavra, Pai, que será pregada aqui, Pai, Amém. Que venha direto do seu coração para os nossos corações, Amém. Trazendo transformações de vida, Pai, mudança de vida, Pai. Seja conosco, Senhor Jesus, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, e nos abençoando, Senhor, neste culto, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Não, ainda não. Irmãs, agora nesse momento, nós vamos ter o nosso momento de oração. Nós vamos agora, nós já estamos conectados com Deus, mas nós vamos reservar esse momento, que é um momento muito especial, em que nós vamos nos debruçar, né, como se nós estivéssemos nos colocando diante do nosso Deus nesse momento, por alguns pedidos específicos, e nós vamos, nesse momento, continuar falando com o nosso Deus, louvar o nosso Deus agora através da nossa oração. E nós vamos estar agora de cabeça baixa, pensando, conversando com o nosso Deus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela nossa igreja, agradecer a Deus por esse espaço mensal que nós temos, que nós reservamos para que nós possamos estar aqui cultuando esse Deus lindo que tem cuidado de nós. Irmãos, vamos também pedir a Deus pela vida da nossa educadora, Mara, que ela não está bem. Eu falei com ela agora à tarde, a voz dela está muito, não está bem. E foi ela, a filha, o esposo. Tem alguns irmãos também que estão com problemas dessa virose que está acontecendo. E vamos pedir a Deus pela nossa educadora religiosa. Irmãs, também vamos pedir por nós. Vamos pedir para o Senhor tirar de nós aquilo que não está agradando Ele. Que nesse momento a gente coloque diante do Senhor as nossas vidas, mas com coragem para dizer: Senhor, isso não é bom, eu não quero na minha vida. Me ajuda, tira isso de mim. Porque, irmãos, às vezes a gente fala que não é bom, mas a gente não quer tirar. Vamos pedir ao Senhor ter ousadia: Senhor, eu não quero, me ajuda a não querer. Irmãos, pensa na pessoa que está do seu lado, peça ao Senhor, para que o Senhor possa estar agora, nesse momento, cuidando dessa pessoa, como eu sei que Ele faz. Mas de maneira específica, irmãs, cuida. Nós temos vários pedidos na nossa lista. Nós temos também lá no nosso grupo da MCM, irmãs precisando. Vamos lembrar da Odeli nesse momento, que está com o coraçãozinho quebrantado, coraçãozinho choroso, irmãos. Vamos nos colocar diante do Senhor pedindo. Nós temos, irmãos, quando nós estamos juntos, um com Deus é a maioria. E nós estamos com Deus, que faz de nós vencedores, porque Deus nunca perdeu batalha nenhuma. E nós estamos aqui em nome desse Deus que não perde. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento. Paizinho, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos: Pai, fica conosco. Senhor, olha para dentro de nós, para dentro de cada uma de nós. Pai, nos torna pessoas melhores, Senhor Deus. Nós precisamos mostrar o seu amor através das nossas vidas. Precisamos ter vidas, Senhor Deus, que pessoas que olhem para a gente vejam o filtro Jesus Cristo em nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado por cada mulher aqui presente. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem despertado mulheres para que possa, Senhor Deus, agir conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Mas, Senhor, somos limitadas, ó Pai, e te pedimos o teu socorro, Senhor Deus, para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, como nós falamos aqui, a ser pessoas melhores. Senhor, obrigado por São Basílio, obrigado pelo pastor Valdemir, obrigado por tudo que tem feito, Senhor Deus. Se conosco, nós louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora o nosso coro juvenil.
Quero fazer, antes de cantarmos, o agradecimento às mulheres que administram e que gerenciam esse culto, né, o culto das mulheres, porque é uma oportunidade que vocês nos dão de estarmos aqui. Eu até falei para uma mãe que tem trazido sua filha ao nosso coro, mesmo não sendo da igreja, mas tem trazido sua filha, e eu falei, né, da oportunidade que nós temos de poder louvar a Deus, e a criança não pôde estar aqui hoje por conta de também estar com um resfriado forte, enfim. Mas agradecer a oportunidade, porque são esses trabalhos que proporcionam essas oportunidades, são os vários ministérios, as várias organizações dentro da igreja que proporcionam isso para a gente. E eu quero agradecer aqui publicamente a Edmar, porque um dia ela sugeriu meu nome no eBay, Instituto Bíblico de Evangelismo Infantil. E eu fui professor lá de cânticos infantis. Sem eu ser professor, né, Edmar? Ela via isso, alguma coisa assim em mim. Mas isso foi depois de eu já ser regente do Voz Juvenil. E aí você vê, por ser regente do coro de crianças, foi se abrindo portas. Né? Fui ser regente. Minha primeira escola que eu fui lecionar foi por conta do coro de crianças, sem ter faculdade. E assim foi acontecendo, mas tudo partiu do coro de crianças. E eu sempre tenho uma coisa que eu sempre quis, sempre desejei, de que elas fossem ouvidas, sem grito. Porque o gritar nunca foi cantar para mim, né? Gritar não é cantar. Então, eu sempre fiz questão que elas fossem ouvidas. E eu vou tentar isso agora. Por mais que o grupo seja reduzido, eu vou fazer uma coisa aqui. Vê, João fica com esse. Theo, vem cá, rapidamente. Benjamin aqui, Theo aqui. Benjamin aqui. Vou tentar fazer ouvir, tá? Deixa eu ver se está com som. Ó, está com som. Não precisa chegar mais perto, tá? Ana Laura, pega o microfone daquele lá. Vem pra cá. Dani Luísa. Vem, Dani. Luísa. So. Pega um para você também. O Manu. Ai, cara. Eu vou começar com Ninguém Igual Jesus, a capela. Tá bom? Calma. Quem estiver com o microfone na mão, sabe daquele nosso segredinho. Segura e presta pro amigo. Som. Caraca. Desculpa. Tô com o outro, hein? Som. Então, se eu botar daqui, se eu botar aqui, você consegue ouvir perfeitamente. Aqui. Então, Som. O verde. Isso. Seu vermelho já foi? Som. Amarelo. Ó, quem eu estiver dando vai ser, na próxima música vai ser a mesma coisa, tá? Tá bom. Ei. A gente o quê? Azul. Ei. Tá junto contigo. Vamos lá pra ti, você fazer tudo. Vamos lá, hein? Posso? Afasta um pouquinho. Sobe o braço. Igreja, canta com a gente, tá? Já fica a parte de vai junto. Tem uma língua estranha. Chega aqui. Eu sou cala. Eu sou a cor.
Kakulya lisokala Yesu, kakulya lisokala Yesu, kakulya lisokala Yesu, kakuli kakuli kakuli, kakulya lisokala Yesu, kakulya lisokala Yesu, kakulya lisokala Yesu, kakuli kakuli kakuli, tua evangelia coce coce, tua papaiada coce coce, tua nananala coce coce, kakuli kakuli kakuli. Ninguém é igual a Jesus. 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 Já procuramos todo lugar. Apalpamos todo lugar. Odiamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. 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 Tudo novo para eles, né? Tudo novo. Microfone é coisa nova, de segurar na mão. Estamos experimentando agora, tá? Crianças, olha só. Não, calma, olha só. Deixa o microfone, afasta, posiciona ele assim na boca, assim, ó. Direcional, isso. Já vou dar. Não fique colocando a mão assim. Se colocar a mão assim, dá o quê? Microfonia. Vai apitar, tá bom? Agora sim, o amor. Qual é? Amigo do coração, o amigo do coração. Agora sim, tá, Fúlio? Vou precisar daquele playback. Pode trocar comigo. Obrigada. Não há segredo, não há mistério, até conheço a tristeza, mas meu sorriso é sincero. Vou contar o motivo dessa minha euforia. Conheci um amigo que é a minha alegria. Vou te contar, meu amigo, que está sempre comigo. Meus segredos e aventuras, conto a ele em oração. Não há no mundo quem faça separar do meu amigo. Esse amigo é Jesus, amigo do povo. Não há segredo, não há mistério, até conheço a tristeza, mas meu sorriso é sincero. Vou contar o motivo
Irmãos, antes de passar a palavra para a nossa irmã Edmar, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 6, 9, 10. Tem como o irmão colocar aí que eu... Mateus 6, 9, 10. Vamos ler juntos, irmãos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6, 9 e 10. Nós vamos agora passar a palavra para a nossa irmã Edmar. A irmã Edmar que muito trabalhou nessa igreja. Essa igreja, a Edmar saiu e não saiu, porque a Edmar continua sendo nossa. Ela está lá, mas é aqui também. Então, assim, nós louvamos ao Senhor pela vida da Edmar, nós agradecemos a Deus, essa família, tanto o irmão Eduardo como a irmã Edmar, o Daniel, irmãos, nós temos visto o Daniel, que bênção, o trabalho que esse menino está fazendo aqui na igreja. Louvado seja Deus pela família dessa família, pela vida dessa família. E que o Senhor continue abençoando a Edmar, lá onde ela está. Eu sei que ela está sendo bênção. Eu tenho até uma vizinha que saiu de lá, que está perto da tua igreja, né? É o pastor, esqueci o nome dele agora. Ele era do meu condomínio e está lá na sua igreja agora. Fala, olha que casal abençoado, aquele que vocês deram de presente para a gente. Eu falei, não, demos não. Demos não. Mas eu queria pedir uma irmã que viesse, eu vou pedir a irmã Cristiane para que venha orar pela Edmar. Né? Sim? Sim, verdade. Irmãos, alô? Boa noite, igreja. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais uma segunda-feira aqui. Obrigada pelo mês que estivemos, Senhor Deus. Obrigada pela nossa igreja. Unja, Senhor Deus, a tua serva, que ela seja boca, Senhor Deus, aqui neste momento. Boca tua, que nós possamos, Senhor Deus, estar com os nossos corações abertos, com as nossas mentes abertas, e que possamos, Senhor Deus, ouvir do teu amor, que é tão imenso por nós. Obrigada por cada pessoa aqui presente. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da Edmar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãs. É maravilhoso para mim estar aqui mais uma vez, né? Como a irmã falou, realmente, eu saí, mas não saí, né? Porque São Basílio mora no meu coração. E, assim, é sempre toda oportunidade que a gente tem de estar aqui, né? É um prazer enorme. As irmãs não têm noção do que é. Sair de São Basílio e ir para qualquer outra igreja, que eu fui, mas qualquer outra igreja, né? É impossível não fazer a comparação. E o que eu sempre dizia aqui, eu volto a repetir. Não existe igreja igual à Igreja Batista de São Basílio. Não existe, irmãs e irmãos. Eu falo assim, com muita certeza, com muita convicção do que eu estou falando. Eu sempre achava, né? Apesar de um professor uma vez dizer para mim que achar não é científico, mas eu sempre achava, e agora eu comprovo cientificamente, por causa da minha vivência, que não existe igreja igual a São Basílio e não existe pastor igual ao pastor Valdemir Alves da Silva. Amo meu pastor Jean, amo de verdade, a família pastoral é maravilhosa, foram extremamente acolhedores comigo, a igreja foi muito acolhedora, mas não existe realmente igreja igual a nossa. Bem, a Mara, ela me deu uma tarefa desta noite. Eu teria que falar para adultos, mas também falar para crianças. E como alcançar adultos e crianças
ao mesmo tempo. Então, eu vou pedir às crianças que venham um pouquinho mais aqui para frente. Fuli, pode projetar, por favor? O tema do nosso culto, a igreja lembra? Um amor gracioso. Um amor gracioso às crianças. Esse é o tema da nossa noite. E como falar desse amor exemplificando para vocês, crianças? Vocês poderiam me dizer como a gente pode amar alguém? Como a gente pode amar as pessoas? Deixa eu só fazer um teste aqui, queridos, que esse aqui é diferente do meu. Ah, foi. Foi. Eu queria pegar o microfone aqui para eu poder ficar mais perto deles. Antes, olhando para mim, isso aí, me perdoem, tá? Mas eu vou me dirigir primeiro a eles. Tudo que eu falar vem da palavra da verdade, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Então, o que a gente for falar aqui está escrito nessa Bíblia. E nós vamos ler o livro de 2 Reis. Eu vou ler só um pedacinho para eles aqui. E Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era um comandante. Ele liderava grandes guerras. E este varão, homem valoroso, porém leproso. Leproso é uma doença que existe até hoje, vocês sabiam? Sabiam que existe lepra? Não? Pois é. Desde essa época que existe lepra. Só que hoje a lepra ela é um pouco diferente. Ela é mais branda, ela é mais suave. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, a menina disse à senhora, esposa do comandante Naamã, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da doença, da lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele tomou a carta e alguns presentes e foi para Israel. Essa menina, a serva de Naamã, um comandante da Síria. Olha para ela está com cara de triste? Estão, irmãs? Não está com cara de triste, mas essa menina tinha todos os motivos para ser uma menina muito triste. Ser uma menina muito malcriada, muito respondona. Uma menina para ter muita raiva no coração. Mas sabe, essa menina não tinha. É só a gente olhar para ela. O semblante dela não está um semblante alegre. Sabe por quê? Porque essa menina, ela morava num lugar com a família dela. Na Bíblia não diz o nome, só diz que ela era serva de Naamã. Ela morava com a família dela. E esse país, ele estava em guerra com Israel. Era um outro lugar que ficava aproximadamente a 220, a 250 quilômetros, bem longe da casa dela. E ela foi tirada, ela foi levada como escrava para esse lugar lá na Síria. Sozinha, sem papai, sem mamãe, sem vovó, sem titia. Imagine, irmãos, nós sermos tirados da nossa família. Como nós nos sentiríamos? O que passaria no nosso coração? Nós, com certeza, seríamos depressivos,
seríamos pessoas rancorosas, pessoas mal amadas, pessoas que teriam todo o motivo do mundo para fazer o quê? Para virar as costas para quem? Virar as costas para Deus. Mas essa menina tinha algo dentro do coração dela. Ela tinha amor. E sabe por que ela tinha amor? Um amor gracioso, um amor bondoso, porque essa menina, ela conhecia Deus. Ela ainda não conhecia Jesus, porque Jesus ainda não havia nascido. Ela nasceu no século IX, muito antes de Jesus ter nascido. Mas ela já ouvia falar do Deus de Davi, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Todos vocês já ouviram as histórias, né? Então, ela amava esse Deus, que era um Deus o quê? Poderoso. Ela amava esse Deus. E por ela amar esse Deus, o coração dela era tão cheio de amor que ela virou para a serva, esposa de Naamã, e falou: minha senhora, eu conheço alguém que pode ajudar o meu senhor. Profeta Eliseu. E assim, o profeta Eliseu, ele era muito conhecido no lugar onde ele morava. Só que ele ficava longe desse lugar. E a menina, apesar dela ser uma serva cativa, mas apenas a título de curiosidade, as escravas daquela época, elas tinham um certo poder na casa. Então, apesar de escravas, mas elas tinham, elas podiam gerir, como se fosse uma governanta, vamos dizer assim. Então, os senhores davam muita liberdade para elas, ouviam muito o que elas falavam. E a menina, por ser uma menina amorosa, por amar a esse Deus todo-poderoso, e ela tinha tanto amor dentro dela, que ela não ficou com raiva. Ela olhou para o seu senhor, que era o comandante, que a trouxe, escrava, tirou ela de perto de papai, de mamãe, da família dela, para trabalhar naquele lugar, cativa. Ela não teve raiva dele, ela teve amor por ele, porque ela olhou aquele homem doente, cheio de feridas na sua pele, e pensou: meu Senhor, o meu Deus pode ajudar. E ela falou do profeta Eliseu. E a esposa acreditou nela, porque ela foi tão convincente. A fé que ela tinha em Deus era tão grande, tão grande, tão grande, que ela convenceu pela fé que ela tinha. O que ela usou de argumento, de fala, ela convenceu. E a serva foi e falou com Naamã. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Esse era Naamã. Naamã ficou muito pensativo e pensou: será mesmo? Mas a menina foi convincente e ele foi e conversou com o rei da Síria. O rei da Síria, com certeza, ele foi convencido para poder deixar Naamã, que era o capitão, que já tinha ganhado muitas guerras, a ir a Israel, andar 200 e poucos quilômetros até chegar naquele lugar e se apresentar ao rei. Quando ele chegou ao rei, com uma carta, com presentes e tal, o rei... Aí lá vai ele, ó. Quando chegou lá, o rei falou assim: mas eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para te curar. O rei ficou até meio chateadinho. Mas toda essa história chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu mandou chamar Naamã. Só que Naamã ficou muito chateado. Sabe por quê, crianças? O que Naamã era? Ele era um comandante, era uma pessoa muito importante, irmãos. Era uma pessoa muito importante. E ele achou que por ele ser comandante, que o profeta iria receber ele com tapete vermelho, com todas as honras. Mas não, o profeta Eliseu mandou um auxiliar e falou para ele: vai e mergulha quantas vezes? Quantas? 7. 7 vezes aonde? No rio. E ele pensou: mas na minha cidade tem rios muito mais limpos, rios muito mais bonitos do que nesse lugar. E ele pensou, olhou assim bem para o rio, ficou meio desconfiado. Aí,
um dos soldados chegou para ele e falou assim: meu senhor, o senhor já andou até aqui. O senhor acreditou na menina. A menina falou o que ia acontecer. Então, nós precisamos ter fé. Se ele pedisse para o senhor fazer algo muito difícil, o senhor não faria? Será que ele não faria? Uma coisa muito difícil? Mas o que é mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes no rio? É difícil? Não. Aí, Naamã pensou, é verdade. Vou pensar. Pensou e ele foi. Ele mergulhou, vamos lá? 1. O que aconteceu na 7ª vez? O que tem no braço dele, no rosto dele? Nada. Então, o que aconteceu? Um milagre. Mas por que aconteceu esse milagre? Mais ou menos, ele não acreditou tanto, né? Mas porque uma menina que tinha um amor gracioso foi capaz de amá-lo, de falar do Deus grandioso, do poder de Deus, que uma fé inabalável que essa menina tinha, e essa menina foi capaz de transformar a vida desse homem por causa de uma atitude, de um amor que fez a diferença. Então, o que essa história nos mostra, queridos? Que todos nós, quando nós temos esse amor que é visível a todos, nós podemos fazer a mesma diferença na vida de outras pessoas, nas pessoas que estão próximas a nós. Como essa menina, a serva de Naamã, fez na vida do seu comandante. Só que tem um grande detalhe. Um detalhe que fez toda a diferença. E agora a minha fala é para vocês. Pais, mães, avós, tias. Essa menina, ela teve essa atitude porque alguém semeou na vida dessa menina. Ela teve um pai, ela teve uma mãe, ela teve uma avó, ela teve uma tia, não sabemos, mas alguém falou desse amor, falou desse Deus todo-poderoso para essa menina. Então, alguém investiu de tal forma, com uma forma tão eficaz, que essa menina, ao ser retirada da sua família, foi capaz de caminhar toda essa distância com o amor que faz toda a diferença nas nossas vidas, que fez a diferença na vida dela. Porque se essa menina não amasse a Deus sobre todas as coisas, se essa menina não conhecesse esse amor gracioso, essa menina não seria capaz de fazer o que ela fez. Ela não teria feito a diferença na vida do capitão, do comandante, da pessoa importante, da pessoa que lutava em guerras, que capturava pessoas, principalmente mulheres e crianças, tirava do seio da família e levava como escravo. Como esse homem deve ter se sentido ao ser amado por uma menina que ele levou como escrava cativa? Qual a diferença que essa menina fez na vida desse homem? A mesma diferença que eu e você podemos fazer aonde nós estivermos. Crianças, vocês podem amar com o amor desta menina. Vocês apenas precisam conhecer esse Deus tão grandão, esse Deus tão gracioso. Alguém aqui tem um colega implicante na escola? Ó, muitos, né, Manu? Muitos. E o que a gente faz com esse amigo? A gente faz cara feia para esse amigo? A gente ignora esse amigo? Quando o amigo passa, a gente bota o pé na frente? A gente vira as costas para o amigo? A gente deixa o nosso amigo falar só com a mão? Que isso eu ensinei para minha neta, gente. Não espalha, não.
Falei para ela, quando alguém implicar com ela, falar besteira, faz assim, ó. Fala aí, minha mão está te dando a maior atenção. Isso é coisa de vó, gente, esquenta não. Mas Manu não vai mais fazer isso. Manu vai ter paciência. Manu vai ter dentro dela um amor grandão, né, Manu? Né, Dani? Porque é assim, queridos. Então, por onde vocês passarem, que verem uma criança, e muitas das vezes essa criança, que é uma criança implicante, o que mais essa criança precisa é ser amada, é ser ouvida. Porque às vezes, queridos, a gente não percebe, não olha além dos 4 dedos. Tem um filme que eu esqueci o nome do personagem, mas ele trabalha numa clínica psiquiatra. Robin Williams, ele até já faleceu. Ele fez Uma Babá Quase Perfeita. É filme antigo, tá, gente? De uma pessoa que disse... Beth Adams. Né? Ele trabalha numa clínica. E ele pede para que olhem. Ele aponta assim e ele fala, quantos dedos tem aqui? A maioria vai dizer 4. Mas aí ele pede para olhar além dos 4. E quando você distancia o olhar dos 4 dedos, você vê dobrado. Então, ele sempre pedia para as pessoas olharem além dos 4 dedos. Então, esse amor de Deus é a mesma coisa que a gente olhar para essas pessoas, para esses amigos que implicam, além dos 4 dedos. Porque muitas das vezes essas crianças não são amadas por pai, por mãe, não têm a atenção que vocês têm. E o que eles precisam é de amor e atenção. E isso é uma grande verdade, queridos. O amor, ele é capaz de transformar. Não é à toa que lá em Coríntios 13 fala que o amor tudo suporta. Só que eu vou além. O amor, ele transforma. Ele suporta, mas ele transforma também. E esse suportar, queridos, não é você aturar, não. É você caminhar junto, é você dar o ombro. É você dar suporte para a pessoa que está precisando desse amor. E quantos suporte nós temos sido na vida de outras pessoas? Eu esqueci agora o nome do... É um pregador americano, não sei o que, White. Todd White. Todd White, ele conta uma experiência e mostra um vídeo de uma pessoa que trabalha no estacionamento. Essa pessoa, ela fez uma grande diferença. Sabe por quê? Porque toda vez que as pessoas chegavam à frente daquele guichê, esse homem que tinha um amor gracioso dentro do coração dele, ele falava palavras de amor, palavras de acolhimento, palavras de encorajamento. Ao longo do tempo, queridos, o vídeo é maravilhoso. Só que eu nem lembrei dele aqui agora. O guichê dele era o guichê que tinha maior fila. E ninguém entendia porque todo mundo só queria ser atendido por aquele rapaz. Porque ele conhecia um Deus tão amoroso, tão grandioso, que ele transmitia esse amor. Ele fazia diferença na vida daquelas pessoas naquele estacionamento, com palavras de bênção. Ele orava, ele ouvia. E quantos de nós estamos dispostos a ouvir? Quem aqui tem vizinho implicante, gente? Que apurrinha a vida? Eu, graças a Deus, eu não tenho. Mas eu tenho uma amiga lá em Teresópolis que ela está a ponto de sair da casa dela por causa de uma vizinha. Ela tem feito propósito de oração por causa dessa vizinha. Mas é aí que entra o amor. Quando a palavra de Deus fala para a gente que nós temos que amar o nosso inimigo, quando a palavra de Deus fala que nós temos que amar ao próximo como nós mesmos, amados, é à toa isso? Não, Deus sabe de todas as coisas. Ele saberia do tempo que nós estamos vivendo hoje. Trânsito violento, tudo violento, pessoas estressadas, pessoas, enfim, com N problemas, que não conhecem o amor gracioso de Deus. E, amados, é impossível o povo de Deus não se atentar para isso. E hoje, a minha palavra aqui é desafiadora para mim e para vocês. Nós precisamos amar e demonstrar esse amor. As pessoas têm que ler em nós esse amor
grandão, como as crianças cantam. Esse amor que foi capaz de gerar um milagre, de fazer diferença. Pare e pense em um segundo. Qual foi a diferença que você fez nesse ano? Nós já estamos no mês de outubro na vida de alguém. Por causa desse amor tão extraordinário que Deus tem colocado à nossa disposição. Faz a gente pensar, não faz? Então, queridos, nós temos que pensar nisso. Porque nós temos que olhar além dos 4 dedos. Porque a palavra de Deus diz, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 6:7. Então, é olhar além dos 4 dedos. Nós precisamos olhar as pessoas além dos 4 dedos. Porque quando a gente olha, esse amor de Deus é manifestado através de nós. E nós precisamos pensar nisso. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Por que eu estou lendo 2 Reis 5:3? Se o meu Senhor, se o meu vizinho, se os meus amigos implicantes da escola conhecessem o meu Deus, conhecessem o amor do meu Deus, esse meu amigo implicante, ele seria diferente. Então, crianças, hoje, eu estou colocando um desafio na mão de vocês, que vocês amem aquele que implica com você. Mas que você ame através de boas ações. Puxe conversa, sente perto. Não se irrite com a implicância. Só que vocês não podem fazer isso sozinhos. Vocês têm que pedir ajuda do alto. Do alto, do céu, de Deus, de Jesus. Então, orem. Hoje, quando vocês forem dormir, lembre do que eu estou falando. Orem e peçam ao Senhor. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Jesus, me ajuda a cuidar do meu amigo implicante, de amar o meu amigo implicante. Nós temos famílias. E quem não tem que procó com família, né, queridos? Quem não tem aquele que tisicado, não é verdade? Que toca o nosso sangue, que você tem que rir mordendo a língua para não falar o que está com vontade de falar, não é verdade? Mas nós precisamos amar esse que está aí. É aí que o amor se manifesta. O verdadeiro amor se manifesta. Porque nós precisamos semear, queridos. Porque nós só vamos fazer a diferença. Nós só vamos ganhar pessoas para Jesus através daquilo que a gente semear. Nós não precisamos vir aqui na frente dar testemunho. Nós não precisamos disso. Porque com o nosso amor nós seremos a maior testemunha. Não é à toa que a palavra de Deus fala para nós sermos testemunhas. Tanto em Samaria, como até aos confins da terra é aqui em Campo Grande. Confins da terra é lá em Albuquerque, na roça onde eu moro. Então, é isso que a gente precisa fazer. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor Deus, o Deus da serva de Naamã, que é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, Ele é capaz de nos ajudar. Apenas precisamos nos posicionarmos, apenas precisamos nos colocarmos na posição daquele que quer fazer a diferença. Mãe, pai, avó, tio, tia, qual a diferença você tem feito na vida dos seus pequeninos? Quanto tempo você tem investido? Amados, essa palavra é para mim, como avó. O quanto eu tenho investido na vida dos meus netos? O quanto? Muito pouco ou quase nada. Mas essa palavra traz um alerta que eu, Edmar, enquanto avó, eu preciso investir na vida de Manuela, de Daniela, de Eduardo e de João. Eu preciso. Porque lá na frente Deus vai cobrar de mim. Assim como vai cobrar de cada um de nós. Então, nós precisamos atentarmos para isso, fazer a diferença, semear.
Porque a mesma fé da menina, ela pode ser gerada em nós a ponto de nós sermos diferentes. Termos uma fé tamanha em Deus, tamanha em Jesus, que é capaz de nós fazermos uma oração para que o Senhor nos transforme, a ponto de nós sermos canal de bênção por onde nós passarmos. Amados, nós temos que ser lidos. Há alguns dias atrás eu fui a um consultório de uma conhecida minha que me indicou lá em Teresópolis. Um médico novinho, um endocrinologista. E eu entrei, sentei. Ele parecia um dos meus filhos. A idade bate com o Daniel, com a do André. E ele conversava e tal, e ele perguntava, eu respondia, enfim. No dia seguinte, a minha amiga foi ao consultório dele. E quando eu saí, ele olhou para mim e falou assim, você é diferente. Você deixou meu ambiente tão diferente. Eu queria ficar mais tempo conversando com você. Mas aí deu a hora, eu já estava 2 horas no consultório. Imagina como que a gente não conversou, né? Enfim, aí eu saí, no dia seguinte a minha amiga foi lá. E ele falou com ela. Falou, Carla, aquela sua amiga, ela me deixou em paz o resto do dia. O meu consultório ficou diferente. Eu louvei muito a Deus por isso. Louvei muito, porque eu nem imaginava que algumas falas e pequenas atitudes poderiam ter tocado a vida daquele médico. Só que ele abriu a porta para mim. Quando eu voltar agora, a conversa vai ser diferente. Né? Ele deu abertura. Ele quer conhecer a minha paz, eu vou apresentar a minha paz para ele. E por onde nós passarmos, queridos, nós temos que ter isso. Na escola, com os domésticos da fé, com os nossos irmãos. O quanto a igreja local tem feito a diferença no bairro de São Basílio. O quanto São Basílio tem feito a diferença. O quanto entre nós temos feito a diferença um para com os outros. Nós temos, amados, que enchermos o ambiente onde nós estivermos com esse amor. Porque o amor gracioso de Deus, ele se move através de uma simples fé. Uma simples fé. A serva de Naamã não tinha poder, a serva de Naamã não tinha posição, mas ela tinha fé num Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ser essas pessoas que capazes de transmitir a mesma mensagem que a serva de Naamã. Então, pais, mães, vovós, titios, alcancem esse desafio. Não percam nenhum tempo. Amados, essa coisa está tão ruim, que eu ouvi de um policial que recebeu um chamado. E ele foi até a casa que ele recebeu esse chamado. Esse chamado ele recebeu já era tarde da noite. Mas foi relatado para ele que durante o jantar, uma menina, uma mocinha já, ela queria conversar. Ela falou, pai, ela falou, mãe, ninguém deu ouvido. O irmão se distraindo com jogos. O pai vendo o jornal. E a mãe conversando no grupo da família. Essa menina, ela chamou, falou, pai, mãe, eu queria falar, mas ninguém deu atenção. Essa menina entrou para o quarto e tirou a vida. A polícia foi chamada. E isso que eu estou falando foi o policial que relatou. E os pais relataram. Imagina o sentimento desses pais, o sentimento dessa família, desse irmão. A menina só queria conversar. Algo estava doendo dentro dessa menina, que ela precisava falar. Crianças, quando vocês quiserem falar algo, quando o coração de vocês estiverem triste, chama a mamãe, chama a papai, não deu ouvido, vai lá e puxa a roupa e fala, agora olha para mim. Eles não fazem isso com vocês? Não faz? Ei, olha para mim que agora eu quero falar com vocês, não é assim? Quando quer dar bronca? Ou quando quer fazer um combinado? Façam a mesma coisa com mamãe, com papai, com vovó, com titia, com quem vocês estiverem perto. Mas não deixe, cachorro não vale, Theo. Cachorro é muito bonzinho, mas é para ele ficar lá. Você pode até cochichar no ouvido dele, mas o dia importante você tem que falar para o teu pai. Então, para tua vovó, para tua titia, mas tem que falar, viu? Não importa. O coração está triste? Fala.
E isso serve para cada um de nós. O coração está triste, a alma está chorando, fale. Procure alguém de confiança, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Porque nós precisamos, queridos, termos amigos de fé. Pessoas que nos ajudem em oração. Mas você tem que ter certeza de quem essa pessoa realmente é de Deus. Nós precisamos confiar em homens e mulheres de Deus, para que essas pessoas nos ajudem em oração. Tem hora que a gente tem que desabafar, nem que seja na frente do espelho. Porque muitas das vezes, queridos, você está almoçando, está chovendo na sua cabeça, está molhando o seu prato. Você está andando na rua, está chovendo na sua cabeça. O seu guarda-chuva não consegue deter a chuva, mas ninguém vê a chuva que está caindo na sua cabeça. Mas você vê. Você está tomando café, a chuva está entrando dentro da sua xícara. E você passa por alguém, oi, tudo bem, tudo bem. Mas ninguém está vendo a chuva que está na sua cabeça, a nuvem. Então a gente precisa falar para alguém. Dentro da nossa igreja nós temos ministério de mulheres. Nós temos mulheres de confiança, nós temos a MCM, nós temos pastores. Então cabe a você se posicionar. Preciso de ajuda. Procure, porque, amados, nós não fazemos nada sem fé. Nós não fazemos nada sozinhos. Nada pelas nossas forças. Nós precisamos de alguém que nos socorra. Primeiro, o nosso Deus. Porque a palavra diz que o socorro vem do... Nosso socorro vem do Senhor. Mas vem também dos irmãos. Amigos e amigas de alma. E nós precisamos lançar mão disso. Porque Jesus nos ama. O Pai Eterno já mostrou de todas as formas o amor gracioso dele por nossas vidas, quando ele deu o nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a cada um de nós. Então, meu convite hoje é que você faça a diferença. Faça a diferença, primeiro na sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, porque essa palavra ela alcança todos. Crianças, façam a diferença na escola, com os amigos, com os primos, com as primas. Quem aqui já não brigou com primo? Com prima? Então, é hora da gente amar. Olha o desafio que a tia está deixando para vocês hoje. Ai, que coisa boa. Mas ame, vamos amar, queridos. Amar ao próximo, amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Alguém aqui tem essa dificuldade de amar quando o sangue está talhado? Irmãos, vamos ser sinceros. Temos ou não temos? Então levanta a mão aí quem tem. Nós temos. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Mas precisa. Você tem dificuldade para perdoar? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, bem de pertinho. Sabe, quando a gente tem dificuldade de perdoar, sabe o que acontece? Deus não ouve nem a nossa oração. Isso que a falta de perdão causa. Você sabia disso? Sabia, Theo? Então, se você vai orar, e se você tem dificuldade de perdoar, se você está com o teu coração manchadinho pela falta de perdão, você tem que pedir a Deus que te ajude a perdoar. Porque o amor de Deus, ele dá essa condição para a gente de perdoar. De conseguir perdoar, de conseguir pedir perdão. Porque quando a gente perdoa, não adianta vir aqui e cantar bonito no curso de voz juvenil. Não adianta. Porque o seu louvor Deus não aceita. Isso serve para cada um de nós. Deus ele não ouve a nossa oração. Nem o nosso dízimo Deus aceita. Para ele não tem significado nenhum. Se você não é capaz de perdoar. O que a oração do Pai Nosso fala para a gente, Theo? Perdoar os nossos pecados. Então a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados. Porque nós vamos perdoar o pecado do outro, não é assim?
Traduzindo, não é verdade? Então, se Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele por amor a mim e a vocês, para limpar o meu pecado, o meu coração sujo, que o pecado, ele mancha o nosso coração, não mancha, crianças? Vai deixando o nosso coração escuro? Não é, adultos? O pecado, ele deixa a gente com o coração amargurado, coração apertado, não é verdade? Mas o amor de Deus, com o sangue derramado de Jesus na cruz, ele limpa. E quando a gente perdoa, olha para mim, quando a gente perdoa, você não tem noção de como a gente fica feliz com isso. Mas você tem dificuldade de perdoar? Tem? Quer que a tia ore por você para te ajudar nisso? Quer? Então vem aqui. Vem? Muito bem, corajosa. Pode vir. Vem, então. Meu desafio para vocês. Alguns de vocês têm dificuldade de perdoar? Você tem alguma coisa, um sentimento ruim contra alguém? Não é que o sentimento seja ruim, mas uma mágoa que você não consegue liberar esse perdão, mesmo que essa pessoa não saiba disso. Mas o importante é você estar, porque isso é cativo, irmãos. Falta de perdão é você estar no lugar de cativeiro, é você estar amarrado a uma corrente. Então, que você aí no seu lugar, você possa se colocar diante de Deus, fala: Senhor, me ajuda, me tira dessas amarras, me tira desse lugar cativo que é a falta de perdão. E eu vou orar por essas duas crianças. E em nome de Jesus, elas vão entender, vão pedir ajuda ao Senhor, para que elas consigam perdoar quem elas precisam perdoar. E daqui por diante, Theo e Maitê vão pedir ajuda ao Senhor, forças ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar vocês, para que vocês possam entender que perdão é liberdade e que o nosso coração fica muito feliz. E o sangue de Jesus derramado na cruz foi por causa disso, para que o nosso coração seja limpo. Vamos orar, queridos. Eu vou pedir para vocês que me ajudem em oração. Vou pedir que vocês coloquem as mãos de vocês em direção a essas crianças para que a gente possa clamar aos céus. Deus querido, Deus bondoso, Deus de amor, Deus grandão, Deus que nos ama de tal forma que nos deu o seu Filho amado Jesus na cruz por nós. Senhor, é em nome do teu Filho amado que eu peço pela vida do Theo, que eu peço pela vida da Maitê. Senhor, essas crianças, elas estão aqui diante da tua igreja, Pai, reconhecendo que elas têm dificuldade, Pai querido, de perdoar. E que, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que hoje, Senhor Deus, entre, Pai, a liberdade, Senhor Deus, de poder amar, a liberdade, Senhor Deus, de liberar perdão. Pai, que o acompanhamento, Senhor Deus, dessas crianças aqui seja feito, Pai, para que elas possam, Senhor Deus, ser acompanhadas, serem ensinadas, Senhor Deus, do teu amor. E que elas possam, Senhor Deus, declarar que hoje elas conseguem perdoar, Pai. Que elas possam, Senhor Deus, ter essa palavra, Senhor Deus, viva no coração delas. Que elas possam confiar em Ti, Senhor Deus, de forma sobremaneira, Senhor. Para que elas entendam, Senhor Deus, que o Senhor pode, Senhor Deus, entrar com providência, que o Senhor pode, Senhor Deus, ajudá-las, Senhor Deus, a serem crianças, Senhor Deus, que perdoam, Pai. Serem crianças, Senhor Deus, que não guardam, Senhor Deus, mágoa, Deus querido, no coração. Toma, Pai, o coração do Theo, toma, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, da tua filha, Senhor Deus. Toma Maitê, Pai, em tuas santas e benditas mãos. Toma o entendimento, Senhor Deus, dessas crianças, Pai. E agora eu venho te pedir, Senhor Deus, se aqui, Senhor Deus, dentro da tua igreja, tem alguém, Pai, que tem uma mágoa, Senhor Deus, que tenha dificuldade, Pai, que o Senhor possa entrar, Deus querido, com providência. Que cada um, Senhor Deus, possa recorrer ao Senhor, o Deus de amor, o Deus da serva de Naamã, Pai. Para que possa, Senhor Deus, liberar, Deus querido, esse perdão, Pai, sair desse lugar de cativeiro. Para que essas pessoas possam amar, Senhor Deus, com o mesmo amor que a serva de Naamã amou. Pai, seja com cada um de nós, que possamos tomar a responsabilidade, Deus querido, de amarmos, de sermos, Senhor Deus,
como essa menina, para que o amor gracioso, Senhor Deus, esteja sempre em nós, Senhor Deus, que possa ser refletido através de nós, para que nós, Deus querido, possamos fazer, Senhor, a diferença, Deus, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, Deus querido, que nós possamos exalar o bom perfume, Pai amado. Seja conosco, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, porque é só as suas misericórdias, Senhor Deus, derramadas a cada dia em nossas vidas, que nós conseguiremos, Senhor Deus, sermos assim e fazermos a diferença. Toma-nos, Senhor Deus, em tuas santas e benditas mãos. Abençoa, Deus querido, essa igreja amada. Abençoa o nosso querido pastor, Deus querido. Seja com ele, Senhor Deus, atendendo, Senhor Deus, às suas necessidades. O Senhor é Deus de todas as coisas, o Senhor é Deus de poder. E nós queremos colocar, Senhor Deus, tudo em tuas mãos. A necessidade de cada um aqui. Muito obrigado, Deus querido, por mais essa oportunidade. Eu louvo, Deus querido, ao teu nome. E obrigada, Senhor Deus, mais uma vez, por o teu amor tão gracioso. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e que cada um de nós possamos amar e fazer a diferença. Amém. Irmãs, nós vamos ter ainda o nosso coro Voz Juvenil, as nossas crianças que hoje estão nos presenteando, né? Louvamos a Deus pela vida de cada uma delas, pela vida do nosso ministro, Cizinho, que de maneira assim tão dedicada tem se colocado nas mãos do Senhor, sendo usado para trabalhar com essas crianças. Calma aí. Eita, gente. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, isso é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus.
sou Jesus. Eu ia falar, eu sei. Estamos já ensaiando a cantata de Natal, coro de crianças, e para dizer também que eles de repente ainda não sabem, mas o coro de crianças não é privilégio de membros, filho de membros da igreja, não é privilégio, nunca foi. É privilégio para qualquer criança que queira cantar, tá? Então, se você tem alguém que gostaria que ele fizesse parte, a gente começou o ensaio da cantata semana passada, a gente está no segundo ensaio agora, amanhã que dia? Terça, né?
Na próxima quarta, então, é o próximo ensaio da cantata de Natal das crianças. 6 horas, de 6 às 7 da noite. 1 horinha apenas. Fica o convite. Irmãs, antes da oração final, quando a Edmar chegou, né, para ela trazer a mensagem, eu pedi a Cris que viesse aqui para orar por ela. Agora eu vou pedir a Edmar que venha aqui e vou de novo chamar a Cris, que intercedeu por ela, que também é porque assim, né? Pediu ao Senhor, Senhor, ajuda. Mas agora, né, Cris? É o momento de chamar a nossa irmã, para que a nossa irmã possa receber o mimo. Dizer, ela já sabe que São Basílio ama e não ama pouco, não. Ela já sabe disso. Mas nós louvamos a Deus, mais uma vez eu digo isso, pela vida da nossa irmã Edmar, pela essa família Borges, que muito abençoou e tem abençoado a nossa igreja. E, Edmar, nós trouxemos para você, né? Quer falar, Cris? Não, ela disse que não. Trouxe para você esse mimo, para adoçar o seu coração. Literalmente adoçar, irmãs. Muito obrigado por tudo, Edmar. Obrigado pelo que você tem feito por nós e que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero abraçar você, que eu não abracei você hoje. Irmãs, nós estamos hoje de rosa. Por quê? Eu bem cheguei, né? Outubro rosa. Irmãs, vamos nos cuidar. Isso aí, não precisamos, como o pastor Hélio falou numa pregação dele, não precisamos de mês azul, não precisamos disso. Mas, irmãs, mulheres, força, precisamos nos cuidar. Que Deus a todos abençoe. E vamos, projeta, por favor, a oração final. Queridos, falando do câncer de mama, né, a esposa do meu pastor, a Cida, ela teve um câncer muito agressivo, né? E ela descobriu esse câncer numa gravidez. Então, ela passou por toda a gravidez fazendo quimioterapia, enfrentou mais de 5 horas de cirurgia. E, amados, pensa numa pessoa em paz. Ela não precisava falar, numa pandemia. Então, Cida, ela foi um grande exemplo de fé, de confiança em Deus. E ela passou por todo esse processo, numa tranquilidade, numa paz que excede o nosso entendimento, aquilo que a gente ouve, né? Mas, se ela não tivesse ficado grávida, ela não teria descoberto. E ela teria ido a óbito, porque era muito agressivo. Então, não deixe mesmo de procurar médico. Deus foi gracioso com ela, né? Fez com que ela ficasse grávida para no pré-natal ela descobrir, 1 mês depois da gravidez, que ela estava com esse problema. Mas se ela não tivesse ficado grávida, talvez ela nem estivesse mais aqui entre nós. Então, é algo assim que a gente deve prestar muita atenção. Então, que nos cuidemos mesmo, né? Obrigada pelo carinho. Irmãs, vamos ler juntos a oração final? Que Deus nos ajude a anunciarmos o amor gracioso para todas as crianças, todos os dias. Eu até incluo, irmãos, ali, todas as crianças, todas as pessoas, irmãs, as crianças, mas precisamos anunciar esse amor gracioso a todas as pessoas. Amém. Muito obrigado por cada uma de vocês que disponibilizaram, que estão aqui conosco, separou esse tempo para que nós possamos juntos louvar e exaltar o nome do Senhor. Deus a todos abençoe. Irmãos, a foto